Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração. Seja bem-vindo ao canal Profetizando a Palavra de Deus. Quero refletir com você a Palavra de Deus sobre as coisas mais famosas da história e do mundo. As coisas mais famosas da história e do mundo. Aonde está registrado na Bíblia Sagrada. Ela fala-nos destas grandezas. Ela revela essas grandezas. Isto é grandeza. Isto é fama. A primeira coisa mais famosa do mundo, qual é? As vacas. Vacas? Sim, vacas. Qual são as vacas mais famosa, valiosa do mundo? Você sabe qual são? A Bíblia nos revela as vacas mais famosas do mundo, da história. É as vacas que carregaram a arca da aliança. Meu Deus, que privilégio, que fama, que grandeza! As vacas levavam a arca da aliança. Estas vacas são as vacas mais famosas da história e do mundo. Não são as vacas holandesas, não são. Não, são as vacas que levaram a arca da aliança. Estas vacas são as mais famosas. Que rio, em segundo lugar, que rio é o rio mais famoso da história e do mundo? Para os egípcios, o rio mais famoso é o rio Nilo. Mas, olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, o rio mais famoso da história não é o Nilo, é o rio Jordão. O rio Jordão foi o rio que recebeu, absorveu Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele entrou no rio Jordão, no rio Nilo, que é o maior rio do mundo. Jesus não entrou. O Jordão, ele entrou. Então o Jordão é o rio mais famoso da história. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, o barco mais famoso da história. Tem um navio aí que todos nós conhecemos, que era um navio que afundou ali quando foi fazer o seu percurso, a sua viagem. Mas não é o mais famoso. O mais famoso dos barcos é o barco do apóstolo Pedro.
aonde Jesus subiu em cima do barco e começou a pregar a mensagem do reino dos céus. Aleluia! Que fama ficou também este barco quando alguém olhava para o barco. Quando Pedro olhava para o barco, ele olhava e lembrava, ele subiu aqui. Aleluia! Ele pisou aqui. Ele pregou o evangelho dentro deste barco. Este barco é o mais famoso de toda a história, de toda a terra. O barco do apóstolo Pedro. Aleluia, aleluia. E o jumentinho mais famoso da história, o jumentinho mais famoso da história, qual é? O jumentinho que foi buscado para entrar na entrada triunfal de Jesus Cristo, o jumentinho que Cristo subiu, montou sobre ele. Este jumentinho é o mais famoso de toda a história. Aleluia! Não existe outro jumento mais famoso do que este jumento que levou, conduziu, carregou a Cristo. Aleluia! O único que carregou em pessoa. Lógico, em parte teve aquele que levou Maria, ali José, para a região do Egito. Jesus estava ainda no ventre de Maria, mas ali na triunfal, a entrada triunfal, é o mais famoso. Carregou Cristo em pessoa. Aleluia! Qual é o jardim, em quarto lugar, qual é o jardim mais famoso de toda a história? A Bíblia nos fala do jardim de Nabucodonosor, um jardim suspenso na época, famosíssimo, deixava qualquer um de boca aberta, porque era muito lindo. Era um jardim que chamava a atenção, tirava suspiros daqueles que o contemplavam, mas não é o jardim mais famoso da história. O jardim mais famoso da história é o jardim do Getsemane. É ali onde Cristo entrou, e não só entrou, ele entrou e ele orou. Não só orou, orava no jardim do Getsemane. Aleluia, aleluia. O jardim mais famoso da história é o jardim do Getsemane, onde ele, Jesus, entrou, entrava e orava, falava com o Pai. Aleluia! Em sexto lugar, a casa, ou as casas mais famosas de toda a história, de toda a terra. Qual é a casa mais famosa? Era de Pilatos, de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas, fariseus, saduceus? Não. A casa mais famosa da história era a casa de Marta e Maria.
ele foi lá. A casa mais famosa da história é a casa de Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque convém pousar em tua casa. Aleluia! Esta casa é a mais famosa de toda a história. Ele já entrou na sua casa. Ele está aí na sua casa. Se está, pode ser simples. Pode ser simples a sua casa. Não deixe isto te abater. Não. Se Jesus está na sua vida, na sua casa, no seu lar, é a casa mais famosa da cidade, do estado, do país e do mundo. Aleluia! Glória a Deus! A diferença é Cristo na casa e não a casa. Aleluia! Pode ser um palácio ou pode ser uma choupana. Jesus estando lá, ela é a mais famosa, como foi a de Zaqueu, de Marta e de outros, que ele adentrou dentro destas casas. Em sétimo lugar, a aldeia mais famosa do mundo. Qual é a aldeia mais famosa de toda a história? Uma aldeia. Eu estou dizendo uma aldeia, um povoado. Qual é a aldeia mais famosa do mundo? É a aldeia chamada Belém. Belém, que significa casa do pão, a casa do pão, aonde o verdadeiro pão nasceu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele nasceu em Belém. Esta é a maior, a mais famosa aldeia, no sentido, a cidade mais famosa de toda a história, de todo o mundo. Não existe lugar algum, cidade alguma, país algum mais famoso do que Belém. Ele nasceu ali. E em oitavo lugar, qual é a estalagem mais famosa do mundo? É a manjedoura. Ele nasceu na manjedoura. Aleluia! A manjedoura é a mais famosa de toda a história. Ele nasceu na manjedoura. Não tinha lugar para ele nos hotéis ali da época. Estavam lotados, lotados. Assim está a vida. Famílias, lugares que estão lotados, recheados de pessoas, de gentes, e não tem lugar para Cristo nascer. Não cabe Cristo ali nesses hotéis, nessas famílias, nesses lugares aonde está recheado. Cristo não tem espaço naqueles hotéis, famílias, pessoas, religiões, segmentos. Não há lugar aqui para ele. A Bíblia diz que ele foi para a manjedoura e nasceu na manjedoura. Vá lá hoje, lá em Jerusalém, lá e procure os hotéis da época. Todos não existem mais, acabaram.
faliram-se. Não existe mais os hotéis da época, porque não receberam o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas a manjedoura, a mais famosa, está lá até hoje. Aleluia! Deus seja glorificado, exaltado, porque Ele é digno. Aleluia! Quem recebe a Cristo permanece, permanece, permanece. Aleluia! Quem não recebe são os hotéis, os palácios, os grandãos, os famosos, aqueles que endurecem a sua cerviz e não receberam a Cristo. E Cristo deu a fama para a manjedoura. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! São lugares e objetos simples, simples, simples. Vaca, rio, barco, jumentinhos, jardim, casas, aldeias. E agora a estalagem é a mais famosa de toda a história. Por que dizer também daquele jumentinho ou a jumenta que falou com voz humana, com Balaão, o profeta? Falou, Deus abriu a boca dela para repreender o profeta, e ela falou com voz humana. Só Deus pode fazer essa façanha. Só Deus pode fazer o que Ele quer fazer. Para Ele, nada é impossível. Que fama também tinha essa jumenta de Balaão. Eu vou encerrar aqui com coisas mais famosas da história. Qual é o sepulcro mais famoso da história? Qual é? O de Davi? O de Moisés? O de Abraão? O de Jacó? O de Salomão? O de Daniel? Ou de Ezequiel? Ou, quem sabe, o sepulcro mais famoso da história é o de Jó? De Noé? Qual é o sepulcro mais famoso da história? De Alexandre o Grande? De Nero? De Pilatos? Qual é o sepulcro mais famoso da história? A Ele seja a glória. A Ele seja a glória, porque Ele vive, 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 vive. Eu sinto Ele aqui nesta mensagem. Ele vive. Jesus, o sepulcro que Jesus foi colocado, é o mais famoso da história, porque ele relata a mensagem ao mundo. Ele não está mais aqui. Ele vive, ele vive, ele vive para todo sempre. Ele ressuscitou, está vivo para sempre. Aleluia! É o sepulcro mais famoso, porque revela a vitória, o triunfo
de Jesus Cristo sobre a morte. A morte não pode detê-lo no sepulcro, pois ele vive, vive, vive. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! São isto, irmão, as coisas mais famosas da história. Maravilha! Fique com essa reflexão e não se iluda com as grandezas desta terra, que parece ter fama, mas é uma fama passageira. É uma grandeza passageira e terrena. Estas coisas aqui que são permanentes, são eternas na nossa vida. É o que importa, irmãos. É o que importa, Jesus, em nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe que existe a calçada da fama lá nos Estados Unidos. Eles pisam na calçada da fama, mas nós, simples como somos, abracemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós não vamos pisar na calçada da fama, nós vamos pisar na eternidade, nos céus de glória, nas ruas de glória, aonde Cristo está. Isto é ser famoso, isto é fama. Guarde isto, servo de Deus. Não desista, não pare, não abandone a fé, permaneça firme. Nós vamos entrar nos céus de glória. Aleluia, aonde Cristo nos espera. Aleluia. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.